Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Ok? Sim. Você também? Você também? Todo mundo bem? Pois é, eu também. Hoje teremos a correção extraoficial do vestibular UFPR 2023, feito ontem, dia 23 de outubro de 2022. Vamos corrigir matemática, todas elas. Lembrando, é uma correção extraoficial. Vamos aguardar aí o que a Federal nos tem a dizer nos próximos dias. Mas é uma correção extraoficial, feita com bastante carinho e amor nesta madrugada. Então, vamos aqui na pedra 3210. Então, tá aqui, ó. Correção extraoficial vestibular federal do Paraná 2023. Então, eu vou embora do canto. Tchau. Bem devagar. Então, lembrando, estamos corrigindo matemática. Provinha tranquila. Algumas questões depois vou jogar na cara de vocês, que eu contei algumas, inclusive na revisão de véspera. Quando eu falo, vocês não acreditam em mim. Vamos lá. Bem devagar. A banca nos disse o seguinte. Eu tenho duas equações. Uma chamada de A mais B igual a C ao quadrado. E a outra chamada de A mais B mais C igual a 20. Como de praxe, vamos chamar isso aqui de equação 1. Isso aqui de equação 2. Primeira grande frase. Então, aquilo que eu digo há décadas na sala, velho, já vai anotando o que temos e o que queremos. Então, vamos pintar aqui o que temos e o que queremos. Então, bem devagar. O que temos? Isso daqui e isso daqui. A banca quer as triplas, não são duplas, são triplas, ou seja, A, B e C, que satisfazem simultaneamente as duas equações, ou seja, eu tenho que ter três números, A, B e C, que satisfazem as duas ao mesmo tempo. Só que cuidem, A, B e C tem que ser números inteiros positivos. Já guarde isso, a banca nos colocou uma condição aí, certo? Então vamos lá. Isso aqui é um sistema de equações, temos que resolver os dois ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, lá da 1, a 1 diz que A mais B é C ao quadrado. Olha que troço bobo que eu vou dizer. Eu sempre falo isso em sala, espero que alguém lembre do que eu digo. Se esse lado é igual a esse na ida, também vai ser na vinda. Então, se A mais B é C quadrado, onde tiver A mais B, eu coloco C quadrado. Ou onde tiver C quadrado, eu coloco A mais B. E daí, olha que bonitinho. A banca disse lá na 2 que A mais B mais C é 20. Só que A mais B, para nós, já é C quadrado. Então, olha que graciosa a matemática. No lugar do A mais B, daquela segunda equação, eu coloco C quadrado. Porque a banca disse que A mais B é C quadrado. Então, a segunda vai virar C quadrado mais C igual a 20. Põe o 20 para cá. C quadrado mais C tem que ser... Sai daí. Fala uma coisa e escrevo outra. Sai daí. Show. Sai. C quadrado mais C menos 20 tem que ser igual a zero. Claro que a gente não é bobo nem nada. A gente vai usar a soma e produto. Famosa relação de Girard. A soma tem que dar menos 1. E o produto tem que dar menos 20. Então lembrem, soma e produto. O produto é um negativo. Então, com certeza, um dos números vai ser negativo. Então, eu tenho aqui C' vai ser 4 e o C, duas linhas, vai ser menos 5. Menos 5 vezes 4, menos 20. Como o valor da soma é menos 1, para dar menos 1, não poderia ser 5 somado com menos 4, daria 1 positivo. Então, é 4 somado com menos 5, ou seja, o C é menos 5, o C', e o C duas linhas é o 4, ou tanto faz. Só que vamos voltar no enunciado. A banca exige que os números sejam positivos. Isto faz com que este C vá embora. Claro para todos? Muito bem. Daí, agora vem a parte bonitinha. Você pode usar qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Já que é um sistema, você pode usar qualquer uma das duas. Como a gente é um pouco preguiçoso, a gente vai usar, claro, a primeira. A banca diz assim, A mais B tem que ser C ao quadrado. Acabamos de achar o C, que vale 4.
Então, A mais B tem que ser 16. Filhinho, para que a soma de dois números dê 16, eu tenho uma infinidade de valores, só que a banca disse que o A e o B também tem que ser positivo. Então, olha que bonitinho. Aqui me dá um leque de opções. O A pode ser 1 e o B pode ser 15, por exemplo. O A pode ser 2 e o B pode ser 14. E isto vai ocorrer ad eternum. Não tão ad eternum assim. Até que o A seja 15 e o B seja 1. Ou seja, se você olhar todas essas situações aqui, eu tenho 15 resultados possíveis. Então veja, eu tenho 15 pares AB e aquele C é fixo. Então eu tenho 15 pares AB e o C sendo fixo, então eu teria uma tripla sendo 1, 15, 4. A outra tripla, 2, 14, 4. E isso vai se repetir até eu ter 15, 1, 4. Portanto, eu tenho 15 triplas, letras E. Boa, né? Questãozinha extremamente tranquila. Não tem o que errar. Sistema de equações, faz por substituição, não tenho o que inventar. Boa, né? Tô bem. Questão 11. Essa aqui. Eu até contei essa fórmula esses dias no quadro e achei que a Federal não fosse usá-la. Faz tempo que eles não falavam em IMC. E agora voltaram com isso. Então, pela 10ª vez, Enem também gosta disso, eles vêm dizer que o IMC é a relação entre a massa e o quadrado da altura. Só que, claro, a fórmula a gente já conhecia. Só que a banca, como sempre, te dá alguma coisa assim. Admitindo-se que a altura de uma pessoa é constante, ou seja, ela não cresce mais. Se durante um ano aumentar a massa, o que acontece com o gráfico do IMC com relação à massa? Então vamos lá. Álgebra pura. Álgebra pura. IMC é massa pelo quadrado da altura. Só que a altura, para nós, a altura é uma constante. Então, se a altura é uma constante, ela não vai mudar mais. Então, eu tenho IMC igual a massa sobre K, que é uma constante. Eu vou trocar, eu escrevi IM só, eu estou dormindo, velho. Faz o troço direito aqui, por favor. Não é porque é extraoficial que tem que fazer assim. IMC será M por K. A banca quer saber como é que se comporta isso. Então, lembrem, eu vou dizer uma frase para os senhores. Eu vou fazer de conta que embaixo do MC tem o número 2. E eu vou supor que o K também vale a 2. Então, IMC por 2 é massa por 2. Então, claro que eu posso fazer isso, né? Nada impede que eu faça uma coisa dessas. Porque se eu tenho um número do lado esquerdo que está sozinho, eu posso dividir por 1, ou por 2, ou por 30, desde que eu faça a mesma coisa do lado de lá. Então, eu dividi os dois pelo mesmo número. Se eu divido os dois pelo mesmo número, eu posso dizer que o IMC será proporcional a M. Não vai ser igual, né? Vai ser proporcional. O que quer dizer isso? Então, olha que bonitinho. Se o cara aumentar a massa, tiver ganho de massa, vai ter ganho de IMC também. De maneira proporcional. Como é que eu represento isso? Proporcionalmente, se um aumenta, o outro aumenta junto. Isso tem cara do quê? Exatamente. Função de primeiro grau. Sai daí. Sai daí. Função de primeiro grau. Nesse caso, crescente. Se um aumenta, o outro aumenta. Veja que a banca fala explicitamente na questão aumentar. Então, se aumentar a massa, vai aumentar o índice de massa corporal. Ou seja, reta crescente, letra B. Claro, para todos, extremamente boa. Veja que a banca deu na letra A reta horizontal. Não, reta horizontal ficaria assim, né? Dizendo que a massa é constante. Mentira, quem é constante é a altura, não a massa. Claro, para todos, então cuidem com essas coisas birutas, cuidem com isso, a matemática é extremamente biruta. 12, esta aqui, vou até ficar na câmera no canto para contar algumas coisas
Quem tem aula comigo sabe que eu sempre falo de geometria, ô troço insuportável que não faz sentido. Ah, sim, parabólica, logaritmo exponencial fazem bastante sentido. Álgebra, então, faz um sentido terrível. Eu sempre digo que geometria não faz sentido algum na minha cabeça. Mas essa aqui foi uma questão boa, até fiz questão de resolvê-la. Então vou embora do canto. Tchau. Bem devagar. Na figura ao lado estão representadas 4 circunferências de raio 1. O raio da circunferência é 1. Então vamos lá. Não é? Sai daí. O raio é 1. Então vamos colocar o raio sendo 1. Raio 1. Raio 1. Sai daí. Raio 1. Raio 1. Raio 1. Mas se ela tem raio 1 para cima, vai ter raio 1 para baixo também. Então tem raio 1 aqui. Raio 1 aqui, raio 1 aqui, raio 1 aqui, raio 1 aqui. Então veja, todos esses ladinhos, todos eles são R, ou seja, 1. Aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. A banca quer esta área pintada aí do meio. Só que eu vou contar um segredo. Esta área pintada nada mais é do que a área do quadrado que eu tenho lá, menos, olhe bem que gracioso, eu tenho isto daqui, eu tenho isto, eu tenho isto e tenho isto. Ou seja, eu tenho 4 areazinhas pequenininhas, só que engraçado, essas 4 áreas, se unidas, formarão um círculo. São 4 áreas de setor circular de 90 graus. 4 áreas de setores circulares de 90 dá um setor circular de 360. Só que setor circular de 360 é o círculo todo. Então o que eu tenho que fazer? Será a área do círculo. Essa é a nossa área pintadinha. Então vamos lá, cuidem, porque o lado do quadrado, filhinho, o lado do quadrado é isso aqui, ó, 1 mais 1 que dá 2. Não vai colocar 1 só, hein? Área do quadrado, 2 ao quadrado. Menos a área do círculo. A área do círculo até ontem era πr ao quadrado. Π é π mesmo, o r vale 1, então fica π vezes 1 ao quadrado, teremos 4 menos π. Questãozinha tranquilíssima, letra D de dromedário. Então lembrando, a área pintada simplesmente vai ser a área desse quadrado, que tem raio 2, porque eu estou somando os dois raios, um de cima, deixar bem claro isso aqui. Eu tenho esse 1 em cima com esse outro 1 raio daqui. Então eu tenho 2. Nas laterais a mesma coisa, eu tenho esse 1 com mais esse 1, 2 também. Então eu tenho um quadrado do lado 2. Quadrado do lado 2 tem uma área igual a 4. A parte que eu achurei aí em vermelho são 4 setores circulares de 90 graus. Por que 90 graus? Porque o ângulo é dentro de um quadrado, entre as suas entre as suas faces. Não é face? Não, porque não é 3D, né? Entre os seus lados, desculpe, é de 90 graus. Então, se eu tenho 4 vezes 90 graus, eu tenho 360, ou seja, um círculo completo. A área do círculo é, como os senhores sabem, π vezes r ao quadrado. Como o nosso r é 1, o r é 1, vai ficar π vezes 1 ao quadrado, que continua sendo π. Então, a área dessa parte achurada, 4 menos π. Boa, né? 13. Essa aqui dá trabalho. Essa aqui dá trabalho. É muita continha. Mas, na verdade, algumas coisas as pessoas não veem. É aí que a banca te derruba. Então, vamos lá devagar. Vamos fazer algumas linhas auxiliares. Eu sempre digo que as coisas ficam mais claras quando você resolve fazer linha auxiliar. Vou fazer uma linha aqui. Se você fizer esta linha, você vai ter justamente o que a banca quer, que é o tal do PQ. Lembre que PQ para nós é a distância deste ponto até este ponto. Então, PQ é esse segmento aqui. Vamos pintá-lo para todo mundo falar a mesma língua. PQ é esse segmento, certo? Isso que a gente quer. Bom, a banca disse que o raio da menor é R1, que também não refrescou nada. O raio é R1 e este raio é R2. Então, vamos escrever quem é quem para que falemos todos a mesma língua. Isto aqui é raio 1, isto aqui é
raio 2. Só que, veja, se pode desenhar o raio assim, que não vai te refrescar coisa nenhuma. Então o que eu sugiro? Vamos tentar bancar os espertos, que é o que eu sugiro na época do vestibular. Aproveite de uma das propriedades e faça uma linha. Agora vem a grande maldade. Eu sempre digo, essa maldade se adquire com os anos, né? Você faz um perpendicular aqui, ó, passando pelo centro. E a mesma coisa aqui. Você faz perpendicular passando pelo centro. Ou seja, eu terei aqui o centro da primeira e o centro da segunda. Se você olhar bem, você vai ter dois triângulos semelhantes. Então vamos até chamar, vamos dar nome de letrinha. Vamos chamar aqui de, já tem Q, vamos chamar aqui de S e aqui de T. Aqui de U e aqui de V. Então eu tenho PSU e PTV, certo? Vamos deixar esses triângulos para fora aqui. Então eu tenho este triângulo. Cadê? Tenho esse triângulo aqui. E tenho um maior. Este aqui. Certo? Então eu tenho, vamos desenhar aqui tudo bonitinho para todo mundo falar a mesma língua. Eu tenho aqui P, S, U e tenho P, T, V. Certo? Lembrando que aqui é 90 graus porque a gente fez com que fosse 90 graus. Certo? Primeira coisa, agora vem a parte boa. Quem é este lado aqui de baixo? Quem é PU? Se você olhar o segmento PU, que é esse aqui, ó, guarde bem, é esse cara aqui, ó, PU. Não é até o PQ, só até o PU. Isso aqui vai ser PQ, que é o que a gente precisa, menos o raio 1. Menos o raio 1. Então, lembrando, isto aqui para nós é o raio 1, isto aqui é o raio 2. PQ menos R1. Quem é este aqui de baixo? Este aqui agora. PV é PQ mais raio 2. Claro para todos isso? PQ mais raio 2. Certo? Sim? Tranquilo para todo mundo? Sim, sim. E obviamente que esse lado aqui continua sendo R1 e esse aqui continua sendo R2. Semelhança de triângulo. Só dá para sair desse troço com semelhança de triângulo. Então, o que a semelhança diz? Então, bem devagar. R1, raio 1, está para R2, assim como PQ menos R1 está para PQ mais raio 2. Certo? Ou seja, fizemos a relação entre os lados. O cateto está para hipotenusa, assim como o outro cateto está para hipotenusa. Vamos só arrumar esse R2, está tudo feio, velho. Por que assim, tudo borrado? Não é porque, né, que é extraoficial que tem que fazer assim, certo? Tô bem. Faz multiplicação cruzada, como sempre você fez. Para você se livrar dessas coisas, só com multiplicação cruzada. Então, você faz este vezes este e este vezes este. Então, façamos-la. Façamos-la. PQ mais R2, que multiplica R1, será PQ menos R1, que multiplica R2. Certo? Sim? Sim. Vamos fazer a distributiva como sempre, né? Fazer o nosso bom e velho distribui. É isso, bem esse. Bem aí que eu vou distribuir. Estou distribuindo de dentro com o de dentro, tá certo? Bem assim que faz. Então, vamos lá. Temos PQR1 mais R1, R2 tem que ser igual PQ R2 menos R1, R2. Certo? Sim. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, cara, quando tem essas coisas birutas, chame os elementos que são comuns para um lado só. Como você quer PQ, eu já tenho PQ aqui e tem esse PQ atrapalhando. Então passa esse cara para o outro lado. Então eu terei PQ R1
menos PQ R2 será menos R1 R2 menos R1 R2, certo? Esse aqui já estava aqui e esse daqui foi para lá subtraindo, certo? Sim, sim. Veja que eu tenho PQR1 menos PQR2. Então, coloco o PQ em evidência. Coloco ele sozinho, que é justamente o que a gente precisa. PQ sozinho. Veja que eu tenho menos, né, PQR1 menos R2. Então, vamos colocar aqui. R1 menos R2. Tudo isso será menos R1 R2 menos R1 R2. Ou seja, eu tenho menos duas vezes R1 R2. Certo? Como eu quero o PQ, você isola o PQ. Menos 2R1 R2 sobre R1 menos R2. Daí você vai lá nas respostas, não tem isso. E não vai ter. Porque tem uma maldade. Aquilo que eu digo, eu vou até ficar na câmera para contar uma coisa de novo. Eu já contei isso em sala 300 vezes. Sabe que a federal, não só ela, né, principalmente a federal, tem algumas maldades com relação à álgebra. Às vezes o cara coloca um sinal de menos lá só para ter confundido e você pensa, cara, mas não dá, não tem esse resultado lá. Daí você lança a mão de alguns subterfúgios da matemática. Então vamos aqui na pedra 3210. Olha que bonitinho. PQ será. Veja que eu tenho menos 2R1R2. Então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, para assumir com aquele menos. Fica 2R1R2. Se eu multiplico em cima, tem que multiplicar embaixo também por menos 1. R1 menos R2, quando se multiplica por menos 1, fica R2 menos R1. 2R1 R2 por R2 menos R1. Onde é que diz isso? Lá na letra E de novo. Claro para todo mundo? Então a resolução, na verdade, não é difícil, só é chata. Só é chata. E você poderia notar que nenhum deles tem o produto no numerador. Então isso aqui já podia, todos eles podiam ir embora, ficaria só o segundo. Só a letra E. Claro, então isso aqui só sai por semelhança de triângulo. Claro para todo mundo isso? Muito bem. 14. Boa. Eu avisei de função. Os caras que não caem, claro que caem. Vamos lá, vamos desenhar primeiro isso, bem esse. Vamos desenhar o eixo coordenado, bonitinho, para a gente falar a mesma língua. Desenhar o eixo coordenado. Eu vou desenhar pontilhado para ficar bonitinho. Pronto. Vamos lá ao que interessa. Vamos pegar o que temos. S e R são retas, que são perpendiculares, se intersectam no 3, 3. E a reta R, ainda por cima, intersecta no 2, 0. Então eu tenho duas retas que se encontram no 3, 3. E a reta R, ainda por cima, passa no 2, 0. Então veja, se a reta passa no 2, 0 e intersecta no 3, 3, é porque ela passa também no 3, 3, né, o cabeça de mamão? Então vamos desenhar a reta graciosa aqui. Desenhemos-la. Está aqui sua reta R. Então lembrando, a reta R, eu vou insistir, passa lá no 2, 0, então aqui é 2, 0, e passa também no 3, 3, certo? A reta S de sapo é perpendicular a essa. Se ela é perpendicular, obrigatoriamente, ela será, como dizem alguns, sai daí. Ela vai ter que ser, vou só arrumar esse troço aqui. Vai ter que ser densim, como dizia um amigo meu. Vai ter que ser densim. Perpendicular. Certo? Também passando lá no fedorento do 3, 3. Certo? Tá aí. Então a reta vermelha é a reta R de rato, R. E a reta S é a reta S de sapo. Lembrando que aqui tem 90 graus. A banca Q é a área delimitada por essas duas retas e o eixo X. Então, na verdade, a banca quer esta área aqui de baixo. A banca quer esta área aqui. A banca é a área S. Certo? Muito bem. Eu contei para vocês 200 vezes que se tiver dois pontos, se acha a equação da reta. E eu lhes disse, já que é uma reta, ambas são ax mais b. As duas são ax mais b. Então, vou pegar a reta R.
O A, você sabe que é o coeficiente angular. O A é o coeficiente angular. E ele é dado, eu falei em sala 500 vezes, pela variação do y dividido pela variação do x. Então lá na geometria analítica chama-se M. Aqui A, tanto faz. Quem é o nosso A? Eu tinha 3, fui para 0. No caso do x, eu tinha 3, fui para 2. 3 menos 0, 3. 3 menos 2, 1. Portanto, o A do R é 3. Se o A do R é 3, você pode ter certeza que o A do S é menos 1/3. Por quê? Quando elas são perpendiculares, você tem uma formuleta que diz assim: ADR será menos 1 sobre ADS. Isso na condição chamada condição de perpendicularidade. Contei isso em sala. Retas perpendiculares têm coeficientes angulares, um sendo o inverso oposto do outro. Inverso, em vez de 3, 1/3. Oposto tem o menos na frente, certo? Então já achei o coeficiente. Só que olha que engraçadinho. Eu tenho um ponto que pertence à reta R, tenho o seu coeficiente e tenho tudo, só falta o B. Então vamos calcular o B da S. Então vamos montar a equação R. Equação R. Ou função nesse caso, né? Tanto faz. Y é ax mais B. Um ponto que passe lá na R. Como a gente não é bobo nem nada, vamos colocar o 0, né? Vou colocar o 0 que é mais fácil. Então tá aqui, este ponto passa na R. Então aqui o Y vale 0, A vale 3, o X nesse caso vale 2, tá aqui, ó, 2, mais B. 0 igual a 3 vezes 2 mais B. Cara, para zerar isso, B tem que ser menos 6. Então, o ponto onde a reta encontra aqui embaixo é menos 6. Que não adiantou nada para nós. A gente só achou o ponto, achamos a equação. Ou seja, a equação R será y igual a 3x menos 6. Não refrescou nada. Vamos achar a reta S. Então, usando a S agora. Lembrando que ela também é ax mais B. Como a gente não sabe um outro ponto, a gente só tem o 3, 3, foi o que a banca disse. Então, aqui será 3. Coeficiente angular dela é menos 1/3. O x também é 3. E aqui é B. Certo? Claro para todo mundo isso? Sim. Sim. Só que veja. Tem aquele 3 fedorento atrapalhando lá embaixo no denominador. Então, você multiplica todo mundo por 3. Todo mundo por 3. Isso aqui vai virar 9. Isso aqui vai virar menos 1. E isso aqui vai virar 3B. Ou seja, eu multipliquei todo mundo por 3. Certo? Sim? Deixa eu ver se eu não dormi aqui. Passa no 3, 3. Menos 1/3. Vezes o 3 de lá. É certo. Então aqui é 3, lá também é 3. Como é que eu acho a reta S agora? E agora? Então lembrem, nós multiplicamos todo mundo por 3 para a gente se livrar desse negócio. Né? Para a gente se livrar desse denominador aí. Então, eu estou usando o ponto 3, 3 porque é o único que eu sei por onde a reta S passa. Lembra que ela é coincidente com a reta R neste ponto. Ela só coincide, ou seja, ela só corta a reta R nesse mesmo ponto. Então, 3, 3 vale para as duas. Certo? Então, eu tenho o A, que é menos 1/3, porque eu sei que é o inverso oposto do A da R. E o 3. O B é o B mesmo. Certo? Mas se for fazer isso, você vai ver que vai dar um nó na espinha. Por quê? Quando eu passar esse 1 para lá, fica 9 mais 1, vai ficar 10 e não dá para dividir, fica 10/3. Então, o que tem de errado aqui, velho? Então, agora vem a parte boa. Nós não temos ainda o B, porque eu realmente não sei quanto é o B dessa equação. Concorda? Você tem o A, mas não tem o B. Então, nós precisamos do B. Só que veja, aí que vem a grande mágica.
por isso que eu sou fã da matemática. Tem umas coisas que você pensa, cara, por que eu me meto nesse troço? Quando for fazer a continha, você vai precisar do x, de um outro x qualquer, né? Porque o que a gente fez aqui foi nos livrarmos do 3. Só que não precisava. Então, agora eu vou contar um segredo. Agora dá para contar um segredo grande. Vamos sumir. Sai daí, quero borracha, sai daí. Vamos contar um segredo grande. Conte para ninguém, hein? Quando você faz isso daqui, ó, menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 3 por 3 dá menos 1. Você não precisa multiplicar ninguém por 3, velho. Ah, é verdade. Eu não tinha visto 3 de cima. Claro, para todos. Este é um erro. Eu vi gente reclamando aí nos fóruns que fez essa coisa. Porque disse, o máximo falar que dá para dividir é multiplicar todo mundo por 3 quando tem um denominador. Cara, já tinha um 3 em cima que dava para cortar. Então eu pude cortar este cara com este cara aqui, ó. Certo? Muito bem. Se 3 igual a menos 1 mais b, daqui você tira que o b é 4. Então a tua equação S será menos x sobre 3 mais 4. Certo? Sim. Agora a gente pode calcular, agora que vem a parte boa, quando é que vai dar zero. Quando é que vai dar zero? Ou seja, quando é que a reta SC, que é a nossa reta azul, vai chegar aqui, ó. Quando é que a reta S vai chegar aqui? É esse ponto que é necessário para mim, para poder calcular essa área. Então vamos lá, você iguala isso daqui a zero. Zero será menos x sobre 3 mais 4. Agora sim você multiplica todo mundo por 3. Para assumir com aquele fedorento daquele 3 lá de baixo. Zero será menos x mais 12. Portanto, o x será 12. Então, no x igual a 12, o y da reta S, então y da S, será zero. Então, olha que gracioso. Então, lembrando, isso aqui é a reta R, aquela reta S. Então, aqui vai ser 12. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? Cuide. Aqui que todo mundo chorou. Porque, veja bem, eu vou dizer bem devagar isso. Começa no 2 e termina no 12. Começa no 2 e termina no 12. Se começa no 2 e termina no 12, eu tenho 10 de base. E a altura simplesmente é, filhinho, isso daqui, ó. A altura, vamos desenhar bem gracioso para que todo mundo veja. Desenhar aqui em verde, pronto. A altura está aqui, ó. Sai daí. A altura está aqui. 3. Por que 3? Porque o y é 3 nessa posição. Então o y aqui é 3. Então quem é a nossa área? A área, sai daí. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. 10 vezes 3 sobre 2. Área de 15 unidades de área. Ou seja, 15 letra B. Boa, né? Questãozinha tranquila, desde que você lembrasse de certas coisas. Questãozinha tranquila, mas chata, né? Como tudo de matemática, é um troço insuportável. Questão chata. Certo? Tô bem. Próxima. Vamos lá para a questão 15. Ana Beatriz e Carlos. Se vocês já viram provas anteriores, são sempre os mesmos 3. Acho que a banca só conhece esses nomes. Eu até brinquei esses dias, a gente fez a correção extraoficial da prova de Colombo. Também tinha nome. Todo mundo tem nome. A Federal tem mania de dar nomes. Mas no caso do vestibular, são sempre os mesmos 3. Sempre os mesmos 3. Eu não sei porque a banca gosta tanto desses nomes. Então, vamos lá. Eu tenho um hexágono. E Ana Beatriz e Carlos sentar-se-ão à mesa. Só que tem uma regra. Veja aqui a banca, eu vou dizer a frase. Pergunte lá o que temos e o que queremos. O que temos? 1 e 4 são opostos, 2 e 5, 3 e 6. Então pode ver, ó, 1 e 4, um está na frente do outro, 5 e 2, ou 2 e 5, e 3 e 6. A banca pergunta, como é que os 3 podem escolher lugares sem que nenhum fique sentado ao lado oposto do outro? Eu não posso ter
Ana na frente do Carlos ou a Beatriz na frente da Ana, não pode. Então você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é a trabalhosa. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados. Já que é um hexágono, né? Eu tenho 6 lados. O que eu posso ter? Bom, eu posso ter as pessoas sentadas no 1, 2, 3. Posso ter no 2, 3, 4, ou no 3, 4, 5, ou no 4, 5, 6, ou no 5, 6, 1 e finalmente no 6, 1, 2. Certo? Se eu colocar os 3 assim, eu garanto que nenhum deles fica de frente para o outro, estão sempre ao lado. Então eles podem ir girando, eles podem vir aqui girando, né? Ou senta Ana aqui, Beatriz aqui, Carlos aqui, ou senta Ana aqui, Carlos aqui, Beatriz. Assim, claro, entendeu a ideia? Só que lembrem, em cada uma dessas posições, eu tenho a permuta entre eles. Então, eu tenho fatorial de 3 em cada uma dessas opções. Certo? Sim, sim. Mas eu também tenho as 3 pessoas pulando uma cadeira de cada vez. Ou seja, 1, 3 e 5, ou 2, 4 e 6. Sentando só nas ímpares ou só nas pares. Claro para todos? Porque daí dá 1, 3, 5, ninguém fica de frente para ninguém. Não tem lados opostos. Quer dizer, ficarão de frente e ficarão todos, né? Mas não terão lados opostos. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 opções, sendo que cada uma delas permite permutação entre as pessoas. Fatorial de 3, como os senhores sabem, é 6. 6 vezes 8, 48, letra A. Eu posso pensar assim, certo? Sim? Sim? Sim. Só que eu posso pensar, agora também vem a parte biruta. Vamos desenhar aqui de novo o nosso hexágono gracioso. Posso pensar assim, que talvez muita gente não chegaria a essa conclusão, que daria mais trabalho pensar nisso, né? Mas vamos lá. Se você fixar, por exemplo, o André aqui. Beatriz pode sentar no 2, mas não pode sentar no 3. Desculpe, pode sentar no 2, pode sentar no 3, mas não no 4. Então, a Beatriz poderia sentar aqui, aqui, aqui ou aqui, certo? Então, eu teria 4 opções para o outro coleguinha sentar, certo? Supondo, agora vamos supor mais uma coisa. Supondo que a Beatriz escolheu realmente o 2. Então, eu já tenho 1 e 2. Ela poderia sentar ou no 3 ou no 6. Porque eu não tenho como sentar no 5. 5 ficaria de frente para o 2. Ó. E se fosse no 4, ficaria de frente para o 1. Então, eu só tenho 2 possibilidades. Certo? Mas nada impede que começasse aqui. Então, eu teria tudo de novo, girando para o sentido horário. Então, eu teria 6 opções dessas. Ou seja, 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48 também. Então, lembrando, eu tenho 4 opções para o primeiro, 2 opções para o segundo, e o terceiro não teria o que fazer. Desculpe, ao contrário, né, o cabeça de bagre. Eu tenho 6 opções para o primeiro, senta em qualquer lugar. O segundo só poderia sentar em 4 lugares diferentes, porque 2 deles estariam em lados opostos. E para quem sobrou, só 2 opções. Certo? Não tem como errar isso. Boa, né? Boa. 16. Temos um problema de ordem técnica. Provavelmente nós peçamos aí anulação da questão, já vou contar por quê. Ângulos internos de um polígono de 20 lados estão em PA com razão 4. Eu falei da PA, ninguém acredita. Produto entre o maior e o menor. Então, nós temos um monte de informação aqui. Primeira coisa, soma dos ângulos internos de um polígono é dado por 180, que multiplica o número de lados menos 2. Então, se eu tenho um polígono de 20 lados chamado icoságono, eu tenho 180 vezes 18, que dá 3.240. Nossa, velho, fazer um troço direito, né? 3.240 graus, certo? Essa é a nossa soma dos ângulos internos.
Só que, olha que engraçado, eles falaram em PA. A soma de uma PA é o primeiro mais o último, vezes, eu já ia colocar um 20 aqui, vezes quantos tem sobre 2. A banca nos deu a soma. 3.240 será o primeiro mais o último, vezes quantos tem, já que é um 20 lados, sobre 2. A matemática permite que você faça isso daqui. Ó. 20 por 2, 10. Então eu tenho 3.240 será 10 vezes o primeiro mais o último. 3.240 sobre 10 será o primeiro mais o último. De novo, a nossa mágica de sumir com zero. Então, olha o que eu tenho aqui. Estou parado aqui. 324 é o primeiro mais o último. Só que você sabe, lá da teoria, que o último, ou lado qualquer, é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa mesa pegou a mania de grudar as coisas agora. Você faz, você para, ele vai lá e gruda. Estranhamente, eu não sei nada, a não ser a razão. Eu sei que a razão é 4, porque a banca deu que é de 4 em 4 graus. E eu sei que o N é 20. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o AN, ou seja, vou até colocar o A20, já que é o último lado, será o A1 que eu não tenho, mais 20 menos 1, 19, vezes 4. O 20º lado será o primeiro mais 19 vezes 4, 76. Cara, vamos fazer um 19 decente, velho. Vamos, por favor? Fazer um 19 bonito, para o Brasil inteiro ver. Tá aqui. O que eu faço? Coloca este cara aqui, ó, lá no lugar do AN. Daí você vai ter uma equação com uma variável só. 324 será A1 mais 76. Ou seja, este A1 é o próprio A1 e este aqui é o último, ou seja, o A20. Daqui eu tiro que 2A1 será 324 menos 76, certo? Que dá 248. 2A1 será 248 graus. Portanto, o A1 será 248 por 2, 124 graus. Daí você tira esse 124 e volta aqui, filhinho. Você volta aqui, ó. O A20, que é o último lado, será 124 mais 76, que dá 200. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tem. Então a banca quer o produto. O primeiro vezes o último. 124 vezes 200 graus, 24.800 graus. Portanto, seria a letra C, só que temos um problema. A banca fala em polígono convexo. E aqui, ó. O último ângulo tem 200 graus. E não só o último. O anterior tem 196, o que vem antes tem 192, 194. Ou seja, alguns ângulos aqui são maiores do que 180. Lembra que polígono convexo, para ser convexo e já fechado, ele tem que ser assim, com todos menores do que 180. Este polígono deve ser algo assim, ó, côncavo, porque tem este angulão aqui, ó, maior que 180. Então, eu sinceramente, e mais alguns colegas, pediríamos anulação dessa questão. Porque ela não tem resposta aqui. Tem a resposta numérica, mas está indo contra a definição de polígono convexo. Claro para todos isso? Tô bem. Essa aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero fazer a 18 antes, porque é uma coisa... Eu vou até ficar na câmera, porque eu preciso contar isso.
Eu não sei quantas vezes eu disse, tanto na revisão de véspera, quanto nas duas últimas aulas, eu contei isso 500 vezes. Qual é a maneira federal? Te dá uma coisa, outra coisa e mete uma variável aqui em cima. Mete um t lá em cima. E ela quer que você calcule o t. Não deu outra. Mas não deu outra. Você vai ter que calcular o t. Vai ter que isolar o t. Eu disse 500 vezes. E de uma maneira muito inteligente, os caras misturaram geometria sólida. Achei bacana, a ideia foi muito boa. Os caras colocaram geometria sólida misturada com logaritmo. Parabéns à Federal do Paraná. Vou embora, tchau. Então vamos lá. Já vamos fazer 17, calma, segurei. O que a banca disse? Então vamos lá, primeiro o que temos. O que temos um monte de coisa. Um cone circular, reto, tá aqui. Altura H, tá aqui. Área do topo. Mas não é a área da base. Filhinho, ele só vai ser a área da base se estiver apoiado na base, né? Então aqui ele é o topo porque eles fizeram um cone ao contrário. O cone que você conhece é assim, né? O cone que você conhece, que todo mundo conhece, é assim. Esse é o cone que você conhece. Daqui a área da base. Aqui o cone está pendurado de ponta cabeça, apoiado no bico. Mas a área é a mesma, continua sendo a área sempre é a mesma, do ponto de vista cálculo, né? Então, esta área S é de 12 metros quadrados, certo? Frase da banca. O reservatório está sendo preenchido com líquido, cujo volume em metros cúbicos é dado por V de T, log de T ao quadrado mais 1 na base 2. Então, eu achei muito inteligente. Volume em função do tempo será log na base 2 de t quadrado mais 1. Esta é a fórmula que faz com que você diga qual é o volume em função do tempo. E eu falei 300 vezes nas aulas. Se essa letra está aqui, vai estar em algum lugar também. E a banca quer o t, a banca não quer v, a banca quer o t. Só que olha o que a banca pede. Quanto que vai atingir metade da capacidade? Então, primeira grande pergunta. Você sabe, pelo menos eu espero que você saiba, porque os professores falaram 300 vezes. O volume de um cone é área da base vezes altura sobre 3. O do cilindro é área da base vezes altura. Simplesmente isso. O do cone é área da base vezes altura sobre 3. Toda figura que tem bico se divide por 3. Então, quem é a área da base? Bom, a área da base é 12, que agora é a área do topo. 12 vezes H sobre 3. Ou seja, 4H, 4H. Só que o volume, então vamos chamar isso aqui de volume inicial, V0. O volume final que a gente quer do cone tem que ser metade deste cara. Volume inicial sobre 2. Ou seja, 4H sobre 2 dá 2H. Então a pergunta da banca, como é que eu vou fazer isso virar 2H? Então lembrem. Vou pegar a formuleta de novo aqui. V de T, o volume em... Nossa, velho. Mesa, não comece mesa já cedo. Assim. Volume em função do tempo é log de T quadrado mais 1, tudo isso na base 2. Veja que agora eu tenho o volume. Eu tenho o volume chamado volume final. Esse é o volume que me interessa. Então é esse volume que você vai colocar aqui. Então o que eu tenho? 2H será o log na base 2 de T quadrado mais 1. E vou mudar todo mundo de lado para não mexer no sinal. Então vou mudar todo mundo de lado. Log de T quadrado mais 1 na base 2 tem que ser 2H. Frase que eu falei, inclusive, na quinta e na sexta-feira. Vou até aparecer na câmera para contar isso aqui. Quando você para aqui, exatamente onde a gente está, você não tem o que fazer, daí que você tem que lembrar como é que se aplica log. Base elevado ao logaritmo dá logaritmando. É sempre assim, a saída é sempre essa. Quando você para aqui, quando você empaca nesse troço, é só aplicar a definição de log, certo? Eu vou embora. Tchau. Então, aplica a definição de log. Ou seja, este cara. Não fazer com uma outra cor para ficar bonitinho. Este cara elevado a este cara tem que dar isto aqui tudo. Ou seja, 2 elevado a 2, isso, 2t, exatamente. 2h
t quadrado mais 1. 2 elevado a 2h é uma propriedade que eu já contei, vou contar aqui na próxima. 2 elevado a 2h pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado elevado a h ou 2 elevado a h elevado ao quadrado. Para a gente, o que vai facilitar a vida é usar isso daqui, ó. Então, isso aqui vai ser 4 elevado a h, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 2h, para nós virou 4 elevado a h, isso aqui é t quadrado mais 1. Como eu preciso do t, vou mudar todo mundo de lado de novo. T quadrado mais 1 igual a 4 elevado a h. T quadrado será 4 elevado a h menos 1, e aí que vem a formuleta bonita. Como eu quero t, eu tiro raiz daquela porcariada inteira. Raiz de 4 elevado a h menos 1, portanto, letra C. Eu ia falar letra T. Letra C. Desculpe, letra A, tô dormindo. Raiz de 4 elevado a h menos 1, certo? Vou fazer uma raiz bonita aqui, tchê. Porque esse troço tudo torto, fazer um troço decente. Aquilo que eu digo, não é porque a correção é extraoficial que tem que fazer tudo torto. Raiz de 4 elevado a h menos 1, portanto, corrobora a letra A. Claro para todo mundo? Sim, sim. Então, essa foi a última. Mentira. Então, agora ele vai voltar na 17. Isto aqui vai dar um trabalho insuportável, tanto que eu vou colocar mais uma folha, porque eu sei que isso aqui vai longe. Vamos duplicar. Sim. E mais uma vez. Pronto. Isso aqui vai longe. Só que eu vou contar uma frase aqui. Vou dizer uma frase, para os senhores não se ofendam. Vou até ficar na câmera para contar isso. Conversando com os outros colegas, nós chegamos a uma conclusão que esta questão foi extremamente colocada de maneira errada. Errada não, complexa. Porque, primeiro, esse tipo de questão cairia lá no ITA, no IME, na SPSEX, e não na Federal do Paraná. Pela complexidade, pelo trabalho que esse troço dá. Então, eu achei uma questão boa do ponto de vista fazer continha, mas eu achei muita maldade pela complexidade. Muita gente teria aí saído correndo e chorado. Nós vamos resolver, claro, não cabe recurso. Em algumas situações, a gente vai ter que... eu vou contar para vocês algumas coisas aqui com relação a recurso, mas não pelo conteúdo, porque matriz, determinante e polinômio foram vistos em sala. O problema é que tem alguma pegadinha aqui. Mas vamos lá, vamos tentar resolvê-la aqui na pedra 3210. O que a banca diz? As únicas raízes reais... Mas veja que aquilo que eu falo, eu pergunto em sala. Quando eu digo que as raízes são menos 1 e menos 2, são as únicas? Não, são reais. Eu sei que essas são reais. Eu não sei o grau desse polinômio, mas eu sei que 2 raízes são reais. Ele pode ter, por exemplo, 39 raízes. As outras 37 são complexas. Só que, ao mesmo tempo, o polinômio é dado pelo determinante desta matriz. O polinômio é dado pelo determinante desta matriz. Então, primeira coisa... Vamos fazer o determinante dessa matriz. Vamos reproduzi-lo aqui na pedra. Q de x, x mais 2, x ao quadrado mais 2x, x ao quadrado mais x, 0, 1, x mais 1, 1. Desse usa seu amigo Sarri. Não vem chamar de Saros que eu dou na tua cara. Sarri. Você vem aqui e reproduz as 2 primeiras colunas, certo? Você faz ao lado aqui as 2 primeiras colunas de novo. Vamos lá. Com preguiça, vamos lá. Sai daí, não é essa caneta, sai daí. Sai daí. Eu tenho o Q de x, x ao quadrado mais x, e x mais 1. E tenho o x mais 2, 0 e 1. Certo? Então, fazendo aí a nossa regra de Sarri, a gente sabe do seguinte. Este. Diagonais principais e suas paralelas. E daí temos este e este. Certo?
diagonais secundárias e suas paralelas, certo? Então tá aí a nossa matriz já com as duas colunas copiadas. Então é só aplicar. Bem devagar. Bem devagar. Esta aqui já dá zero, não precisa se preocupar com ela. Então eu tenho x mais 2, que multiplica x mais 1, que é essa daqui, que multiplica. Agora eu vou dizer uma frase para os senhores. Quando você tem isso daqui, ó, principalmente essa, que é x ao quadrado mais 2x, que multiplica por x ao quadrado mais x, eu não preciso fazer isso, senão vai ficar de quarto grau, velho. Então você tem que olhar aqui, que isso na verdade é x, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x de novo. Você decompõe. Nada impede que lá no paralelo você faça aqui, ó. Você faz aqui. X ao quadrado mais 2x vezes x ao quadrado mais x. Você vai descobrir que é x à quarta, mais x ao cubo, mais 2x ao cubo, mais 2x quadrado. Mas se for fazer isso, você vai poder, aqui a parte boa, simplificar algumas coisas. Certo? Sim, sim. Então, zero mais aquilo, menos. Eu vou fazer uma frase, eu vou somar todos embaixo para a gente poder fazer depois, né? Então, esse aqui dá zero, esse aqui daqui de x sozinho, porque é 1 vezes 1, e é x mais 2 que multiplica x ao quadrado mais x. Mais. Lembre que eu posso fazer isso de outra forma. Eu posso também decompor em x mais 1, x mais 2 e x. Certo? Então eu tenho este blocão inteiro, eu tenho isso daqui tudo, menos este blocão inteiro. Certo? Notem uma coisa. X mais 2, x mais 1. X mais 2, x mais 1. X mais 2, x mais 1. Certo? Até aí tranquilo? Sim. Então o que eu posso fazer? Coloca o fedorento do x mais 2, x mais 1 para fora. Põe até ele dentro de um colchete para ele não te incomodar. X mais 2, x mais 1. Está dentro do colchete. O que sobrou aqui? X vezes x, x quadrado, certo? Então, eu tirei o x mais 2, x mais 1 para fora. Isso aqui para nós é um bloco, ficou x quadrado. Então, isso aqui é que multiplica x quadrado. Tirei também, o Q de x não soma com ninguém, então não precisa ser somado com nada. E tem aqui, ó, um x sozinho. Tem um x sozinho aqui. Mais 1, porque lembre que aqui o primeiro era x ao quadrado, x mais 2 que multiplica x mais 1. Quando eu coloco em evidência, na verdade tem um 1 aqui na frente. Então é 1 vezes isso. Então esse 1 veio para cá. Então aqui tem 1, x ao quadrado, esse x vezes esse x, e esse x está aqui. Por que menos? Porque esse menos aqui, ó, distribui para todo mundo, certo? Por isso que ficou menos Q de x aqui também. E lá no finalzinho, o nosso Q de x. Certo? Até aí você pensa, cara, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar. Não, não vai. Olha o que a banca disse. O polinômio Q de x, que é de segundo grau, e aí que vem o grande pulo do gato, eu achei muito inteligente isso, tem as mesmas raízes reais de P de x. O Q tem as mesmas raízes, ele é de segundo grau. E aqui entra aquilo que eu falei 200 vezes em sala. Você pode reescrever um polinômio de segundo grau, que é assim, ax² mais bx mais c, como sendo a que multiplica x menos alguma coisa, x menos outra coisa. Onde essa alguma coisa são as raízes. X menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Então, quem é a porcaria do Q de x? É um a, que eu não sei quem é, que multiplica as raízes. X menos x'. Só que as raízes cuidem. Uma delas é menos 2, a outra é menos 1. Quando se colocar esse menos na frente, fica mais. Então, como é que fica a nossa continha por enquanto? Eu tenho x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x² menos x mais 1, menos. Quem é o Q de x? A, que multiplica x menos 1, x mais 1,
que multiplica x menos menos 2. X mais 2. Olha o x mais 2 aí de novo, velho. Olha o x mais 2 aí de novo. Então o que eu faço? Coloco esta porcaria lá para fora também. Ou seja, este cara é igual a esse que já estava aqui. Então o que eu posso dizer? Você pega isso aqui, aumenta o nosso colchete. Vai ficar x mais 2 que multiplica x menos 1. Que agora vai multiplicar x quadrado menos x mais 1 menos a. Por quê? Porque eu passei este cara aqui, que é um termo comum, vamos pintar. Isso aqui eu passei para cá também, ou seja, já que ele multiplica todo mundo, ele fica para fora. Certo? Ok, ok. Frase. Então lembrem, tudo que a gente calculou, tudo isso para nós é o nosso P de x. Isso é determinante da nossa matriz. É determinante. Só que a banca disse, então vamos ler o que a banca diz. As únicas raízes reais, então quer dizer que as outras são o quê? Exatamente, são complexas. Para que um polinômio tenha raiz complexa, o seu discriminante tem que ser menor do que zero. Lembra disso? Eu contei 500 vezes. Determinante igual a zero, raízes reais e iguais. Determinante maior do que zero, raízes reais, porém distintas. Determinante menor do que zero, raízes complexas. Boa, né? Então, o determinante deste negócio aqui tem que ser menor do que zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos x mais 1 menos a é a nossa função. Se o determinante tem que ser menor do que zero, lembrando que, pela 10ª vez, determinante é, como dizem em sala, B2 menos 4AC. Quem é o determinante? Então, b ao quadrado. Lembre que o b, eu vou dizer uma frase, hein? O b é menos 1, hein? O b é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos. 4 é 4 mesmo. O a é 1. O c, que é o termo independente, é essa porcariada aqui inteira, hein? Cuidado com isso. 1 menos a. Isso aqui tem que ser menor do que zero. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4 mesmo. E menos 4 vezes a dá mais 4a. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 tem que ser menor do que 4a. Já passei, né? Desculpe. Já estou me adiantando, desculpe. Já quero me adiantar aqui. Sai. Isso aqui tem que ser menor do que zero. Ou seja, menos 3 mais 4a tem que ser menor do que zero. Daqui você tira que o 4a tem que ser menor do que 3, portanto, o a tem que ser menor do que 3/4. Ok, você vai lá no cartão resposta, a tem que ser menor do que 3/4 e o discriminante menor do que zero. Quando que acontece isso? Letra B, isso. Letra B, discriminante menor do que zero e a menor que 3/4. Letra B. Só que temos um problema. Então agora eu vou contar aqui na câmera uma coisa importante. Pelas nossas continhas, o a tem que ser menor do que 3/4. Menor do que 3/4. 3/4 é 0,75. Né? Mas se o a for zero, ele deixa de ser polinômio de segundo grau. Então, qual seria a resposta ideal? Que o a estivesse entre 3/4 e zero. Fosse um pouquinho maior do que zero e menor do que 3/4. Esta letra B, que diz que tem que ser menor do que 3/4, atende algumas coisas. Mas se o a for zero, zera a porcaria do polinômio. Zero em termos de... O termo de x ao quadrado desaparece, ele deixa de ser de segundo grau. Claro para todo mundo? Então aí tem uma briga que a gente está tentando resolver se cabe o recurso, certo? Então eu vou embora do canto, tchau. Entendeu a ideia? Então só insistindo. A banca perguntava com relação ao P de x, lembrando que o P de x é o nosso determinante dessa matriz. Está aqui, teu P fedorento, é o determinante da matriz. Então tudo que a gente fez foi calcular a matriz. Lembrando, eu vou insistir nisso daqui, que você pegue, se você não entendeu, pegue bem isso e destrinche, transforme isso em x que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 1. Vezes x de novo, né? Ficaria x à quarta. Por quê? Para poder tirar esse x mais 2, x mais 1 do caminho, para não ficar incomodando.
Então, ficou aqui, ó, x mais 2, x mais 1. Quando você vai pensar em termos de q de x, quando você vai pensar nesse cara aqui, ó. Não, isso, com ele pintado, exatamente. Quando você vai pensar nesse cara, vamos deixar ele bonitinho aqui. Aqui, ó. Ele é um polinômio de segundo grau, ou seja, ax² mais bx mais c. E ele sempre pode ser reescrito assim, ó. A que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Chama-se forma fatorada. A gente viu isso em sala várias vezes. Como as raízes são as mesmas, tanto o menos 1 quanto o menos 2, você pode escrever o polinômio q de x como sendo a que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2. Esse x mais 1, x mais 2 já estava lá na frente. Então eu posso colocá-lo em evidência. O que nos interessa, então, é esse termo todo aqui, ó. Isso aqui que nos interessa. Como as raízes têm que ser complexas, já que as outras são reais, eu tenho que impor a ideia de que o discriminante seja menor do que zero. Certo? Só que tem o seguinte, então vamos lá. Lembrem que, eu vou insistir na frase, as únicas raízes reais do polinômio são menos 2 e menos 1. Se as únicas raízes reais são essas, é porque as outras são complexas. Se as outras são complexas, eu tenho que impor esta condição de que o discriminante seja menor do que zero. Então isso aqui para nós é uma condição. Para as raízes serem todas complexas. Alguma coisa i mais alguma coisa, certo? Certo? Então bem. Se as raízes são complexas, o discriminante é menor do que zero. Então você vem aqui e usa a fórmula do discriminante, que está aqui. Faz com que ele vire menor do que zero e você acha o a, quem vai ser o seu a. Claro para todo mundo? Muito bem. E não se fala mais nisso, certo? Provinha aí relativamente fácil, dentro do ponto de vista continha, mas eu vou voltar para a câmera para algumas considerações finais aqui. Então lembrem, essa questão aí extremamente trabalhosa, complexa, seria aí nível SPSEC, nível até escola naval, principalmente ESA. Cara, geralmente as questões assim são cobradas nas escolas militares. Então a banca federal deu perdeu a mão, como a gente sempre diz. A gente sempre brincava que a federal, no ponto de vista matemático, estava tranquilo. E estava até o ano passado. Esse ano os caras colocaram 2 extremamente fáceis, 3 médias e essas 2 aí que derrubaram o cara. Certo? Então, minha consideração, eu vou só ficar aqui com ela no canto de novo. Eu sugeriria que você reclamasse com a banca, vamos esperar o gabarito oficial, mas reclamasse com relação a esse valor, ou seja, menor do que zero o discriminante tem que ser e menor do que 3/4. Então isso corroboraria a letra B. Só que se o A for tão menor do que 3/4 a ponto de ser zero, que de x deixa de ser um polinômio de segundo grau. Então eu chiaria com essa. E chiaria também com essa daqui, porque se é convexo, nenhum ângulo interno pode ser maior do que 180. Então as questões 16 e 17 estão aí para você tentar um recurso, certo? Muito bem. Agora eu vou embora. Considerações finais, para a gente poder descansar. Pense, reflita, veja onde foi que você errou, se é que você errou, tenho certeza que você acertou todas elas. Quem assistiu a aula conosco sabe do que estamos falando. Certo por enquanto? Então, respire profundamente. O que, diretor? Tá, eu vou embora. O diretor quer que eu vá embora, porque já passou do horário de almoçar, então vamos embora. Obrigado por enquanto, grande abraço. Tem dúvida, escreva, estamos por aqui. Grande abraço, vemo-nos lá na segunda fase e, claro, no banho de lama. Um grande abraço, fui!